se eu falar as línguas dos homens e dos anjos e não tiver caridade, sou como o metal que soa ou como o sino que tine. E se eu tiver o dom de profecia e conhecer todos os mistérios e quanto se pode saber, e se tiver toda a fé, até ao ponto de transportar montes, e não tiver caridade, não sou nada. E se eu distribuir todos os meus bens em o sustento dos pobres, e se entregar o meu corpo para ser queimado, se todavia não tiver caridade, nada disto me aproveita. A caridade é paciente, é benigna. A caridade não é invejosa. Não obra temerária nem precipitadamente. Não se ensoberbece, não é ambiciosa. Não busca os seus próprios interesses. Não se irrita, não suspeita mal. Não folga com a injustiça, mas folga com a verdade. Tudo tolera, tudo crê, tudo espera, tudo sofre. A caridade nunca jamais há de acabar. Ou deixem de ter lugar as profecias, ou cessem as línguas, ou seja abolida a ciência. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e a caridade. Estas três virtudes. Porém, a maior delas é a caridade. Obrigado a todos, muito boa noite. Se vocês viram lá na chamada, eu fiz uma brincadeira com a palavra, né? E em vez de falar caridade no singular, eu coloquei caridade no plural, né? E a gente, ao longo da nossa conversa, vai ver por que eu coloquei no plural. Mas eu queria começar falando da quarta-feira passada. A Leila falou algumas coisas, óbvio que a preleção toda foi interessante, mas tem alguns pontos que eu anotei na quarta-feira, porque eu gostei muito e achei que tinha tudo a ver com o que eu ia fazer agora. E ela começou falando da necessidade da gente ter gratidão pela vida, principalmente pelo momento que a gente vivia. E ela perguntou o que o plano espiritual espera da gente nesse momento. Eu não quero que vocês respondam, não estamos aqui para responder. A gente talvez consiga responder mais para o final, né? E ela diz, por que a gente está aqui agora? Por que a gente está vivendo isso agora, né? E aí, um pouco mais para frente, ela diz que a gente tinha formas de escolher um jeito da gente estar vivo. Que a gente era livre para escolher o que a gente queria fazer. E ela falou de que a gente podia celebrar cada dia da nossa vida, com gratidão. Celebrar. Né? Eu me lembrei, inclusive, de uma pergunta, né, a 919 do Livro dos Espíritos, né, em que o Espírito responde que a gente deveria toda noite pensar em como é que foi o nosso dia para saber se a gente está melhorando ou não. Foi isso que ela disse, né? E que a gente precisa celebrar a vida. E ela disse que a gente também era semeador, mas que a gente devia ter um cuidado bastante grande com relação a saber o que a gente está semeando. Então eu pergunto, né, para nós, o que a gente está efetivamente semeando? E nesse momento em particular, né, que vive o planeta, mais ainda, do que eu estou semeando nesse momento? E aí é que eu quero fazer a ligação, né, com a conversa de hoje. E eu acho que uma boa parte das respostas, né, para essas perguntas que a Leila fez estão associadas justamente à questão da caridade, né? É super interessante que, se a gente pegar o nosso evangelho, né, o meu é 12ª edição da FEB, né, da Federação Espírita Brasileira. Ele tem 435 páginas. Nessas 435 páginas aparece a palavra caridade 235 vezes. É quase uma vez a cada 2 páginas.
ou seja, uma vez a cada folha. Em contrapartida, a gente encontra 160 vezes a palavra amor, né? E aí isso me faz pensar, por que será que tem mais vezes a palavra caridade do que amor no nosso evangelho? Quando a gente vai no dicionário, né, o dicionário que eu tenho é o Aurélio, ele diz assim: caridade é da ética, substantivo feminino, no vocabulário cristão, o amor que move a vontade em busca efetiva do bem do outro, que tem vários sinônimos: benevolência, complacência, compaixão, beneficência, benefício, esmola, né, que é a caridade material. E é interessante porque quando a gente pega, né, no próprio Evangelho, a gente tem a bandeira, né, da doutrina que o Kardec adotou, e em contrapartida, né, a uma bandeira que a religião católica romana tinha na época, que dizia fora da igreja não há salvação, o Kardec grifou fora da caridade não há salvação. E aí lá mesmo tem a explicação. Por que isso? Porque quando Jesus disse, né, amarás a Deus de toda a tua alma e a teu próximo como a ti mesmo, todas as leis e todos os profetas se acham contidos nesses dois mandamentos, fica claro que, não podendo amar a Deus sem praticar a caridade para com o meu próximo, todos os deveres de nós, seres humanos, se resumem exatamente a essa máxima que o Kardec grifou. Ou seja, fora da caridade não há salvação. A gente não vai ser salvo por aquilo que a gente acredita, a gente não vai ser salvo por conta de uma igreja que a gente frequenta, a gente vai ser salvo por aquilo que efetivamente a gente faz. E a gente faz para quê? Aí volta lá no dicionário, né? Buscando o bem do outro. E é por isso que tem um pedaço super bonito na primeira epístola aos Coríntios, né, do Paulo, o apóstolo, e ele diz assim: ainda quando eu falasse todas as línguas dos homens e a língua dos anjos, se eu não tiver caridade, serei como o bronze que soa e o símbolo que retine. Ainda quando tivesse o dom da profecia, que penetrasse todos os mistérios e tivesse perfeita ciência de todas as coisas, ainda quando tivesse toda a fé possível, até o ponto de transportar montanhas, se não tiver caridade, nada sou. E mesmo quando houvesse distribuído os meus bens para alimentar os pobres, e houvesse entregado o meu corpo para ser queimado, se não tivesse caridade, tudo isso de nada me serviria. E ele diz, essas três virtudes, a fé, a esperança e a caridade, permanecem. Mas dentre elas, a mais excelente é a caridade. E é por isso que um dos capítulos do nosso Evangelho, capítulo 15, intitulado Fora da Caridade não há Salvação, começa justamente com a parábola do samaritano, que todo mundo conhece. E é muito interessante porque quando Jesus termina toda a explicação, a história que ele cria, né, o que fica claro é assim, o que efetivamente foi considerado naquele julgamento, né? No que se baseia o julgamento que foi feito entre o ortodoxo e o samaritano, né? E ele diz, o juiz perguntou, né, se alguém tinha preenchido determinada formalidade, se tinha observado ou não determinada prática exterior. Não. O juiz somente pergunta uma coisa, se a caridade foi praticada. E é por isso que tem a resposta, né, a conclusão, que diz, passai à direita vós que assististes os vossos irmãos, passai à esquerda vós que fostes duros para com eles. Ou seja, ele não se preocupa com a fé, ele não se preocupa com o credo, né, com a forma que você crê, se você acredita ou não em Deus ou em algum Deus, né? Tanto é que Jesus coloca o samaritano, que na época era considerado herético, mas que ele pratica o amor ao próximo
acima do ortodoxo, que falta justamente com o quê? Com a caridade, porque abandonou o outro ao longo da estrada, né? Então, é para a gente pensar. Por isso que podemos dizer, e isso está lá no Evangelho, né, que toda a moral de Jesus se resume na caridade e na humildade, que são as duas virtudes que combatem egoísmo e orgulho, que são os dois grandes problemas que a gente carrega no nosso espírito, das nossas múltiplas existências. E deixa claro que isso é condição absoluta da felicidade futura. Por quê? Porque se a gente lembrar lá da epístola do Paulo, da forma com que ele disse, né, sobre o dom da palavra, o dom da ciência, a fé, o desapego dos bens naturais, ele deixa claro que a caridade está acima de tudo isso. A caridade está acima do dom da palavra, está acima da ciência, está acima da fé e está acima do desapego aos bens materiais. O que ele está tentando explicar para a gente? Que a caridade está ao alcance de qualquer pessoa, do sábio, do ignorante, do rico, do pobre, e independe de crença. Ou seja, qualquer um pode praticar a caridade e, com isso, crescer moralmente, crescer espiritualmente. Por isso a frase, né? Fora da caridade não há salvação. Quando o Kardec pergunta para os espíritos, né, para escrever o livro dos espíritos, na parte das leis morais, ele fala das 10 leis, né, que é lei da adoração, trabalho, reprodução, conservação, destruição, lei da sociedade, lei do progresso, lei da igualdade, lei da liberdade, e, na sequência, a última das leis chama lei de justiça, amor e caridade. E os espíritos falam para ele, né? Todas as leis são importantes, né? Elas são correlatas, mas ele diz, mas é a última que é a mais importante, porque é essa que faculta ao homem adiantar-se na vida espiritual. Por quê? Porque ela resume todas as outras. Porque sem justiça, amor e caridade, nenhuma daquelas leis a gente consegue seguir, né? A gente consegue exercer. E ele prossegue, né? Ele diz, mas e as virtudes? Qual que é a mais meritória? Ele diz, toda virtude tem o seu mérito próprio, porque toda virtude indica um certo progresso espiritual do homem. Agora, a mais meritória é a que se assenta na caridade desinteressada. Olha que interessante, caridade desinteressada. Aquela caridade que a gente faz não para aparecer. A caridade que a gente faz da forma com que Jesus disse o quê? Que a mão direita não saiba o que faz a esquerda. E aí ele pergunta, e quais são os indícios que a gente consegue reconhecer num homem o progresso real que está fazendo com que ele cresça na hierarquia espiritual? E os espíritos respondem para ele. O espírito prova sua elevação quando todos os atos de sua vida corporal representam a prática da lei de Deus. Que prática da lei de Deus? Ué, não vimos lá em cima? O que Jesus falou? Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. E aí, do que a gente concluiu dali? Eu não consigo amar a Deus se eu não cuidar do próximo. Então eu não consigo amar a Deus se eu não for caridoso, o que significa que o meu progresso está o quê? No caminho da minha caridade, do exercício da caridade. E aí Paulo continua lá na Epístola dos Coríntios, né? E ele diz assim, a caridade é paciente, a caridade é branda, a caridade é benfazeja, a caridade não é injubilosa, não é temerária, a caridade não é precipitada, não se enche de orgulho, lógico, ela combate o orgulho, não é desdenhosa, não cuida dos seus interesses, lógico, né? Ela cuida dos outros, não se agasta, não se azeda com coisa alguma, não suspeita mal, não se rejubila com a injustiça, mas com a verdade.
E a caridade tudo suporta, tudo crê, tudo espera e tudo sofre. Ou seja, o caminho não é fácil, mas o caminho não é impossível, né? E quando Kardec pergunta aos espíritos qual o verdadeiro sentido da palavra caridade, da forma com que Jesus falava, porque afinal é a palavra que parece que ele mais disse, né? Já que a gente vê no Evangelho uma vez a cada folha, né? A cada 2 páginas, a resposta é interessante porque ele diz assim: benevolência para com todos, indulgência para as imperfeições dos outros, perdão das ofensas. O que é ser benevolente? A vontade de fazer o bem sem olhar o outro. Como assim, André, sem olhar o outro? Sem olhar para quem? Eu faço o bem. Não tenho que escolher a quem fazer o bem. E indulgência? Indulgência é não ver o defeito dos outros. É não levantar o defeito dos outros. É entender que nós também somos imperfeitos como o outro. E que, portanto, a gente tem que cuidar primeiro das nossas imperfeições antes de ver a do outro. Lembra da parábola que Jesus diz, da trave e do argueiro, que a gente consegue ver o argueiro no olho do outro, mas não vê a trave no nosso? Ou seja, a gente não vê o que é maior no nosso, mas a gente consegue ver o defeito do outro? Isso também é caridade. Ser benevolente é caridade. Ser indulgente é caridade. Perdão das ofensas. O que a gente fala lá no Pai Nosso? Só que a gente fala rapidinho, né? Eu volta e meia eu falo isso em palestra, a gente fala rapidinho porque é perigoso a gente falar devagar e ter que digerir as palavras, né? Porque a gente diz perdoai assim como nós perdoamos os nossos, né? Aqueles que fazem alguma coisa contra a gente. Ah, que perigo isso, né? Como é que eu faço isso de verdade? Lá no capítulo 10, né, bem-aventurados os que são misericordiosos, o Espírito diz assim: sede, pois, severos para convosco, mas indulgentes para com os outros. E a questão do perdão, a gente pode pensar também, lá no Evangelho de São Mateus, Jesus diz assim: reconciliai-vos o mais depressa possível com o vosso adversário, enquanto estáis com ele a caminho, para que ele não vos entregue ao juiz, o juiz não vos entregue ao ministro da justiça, e não sejais metido em prisão. Digo-vos em verdade que daí não saireis enquanto não houverdes pago o último centil. O que Jesus está tentando dizer com isso? Quem são os nossos adversários? Que palavra é forte essa, né? Mas a gente vive vendo adversário dentro da família, a gente vê adversário nos nossos vizinhos, a gente vê adversário no pessoal que trabalha com a gente. Tudo por quê? Por causa dos nossos defeitos, não do defeito dos outros. E o que ele está pedindo? Cada encarnação, gente, tem uma engenharia incrível por detrás para a gente estar vivendo com as pessoas com as quais a gente está vivendo hoje. Se a gente perde essa oportunidade de se acertar, sabe lá quanto tempo mais a gente vai aguardar para ter outra oportunidade de cruzar com esses mesmos espíritos e se acertar? Ah, André, mas é difícil? É lógico que é difícil, não é fácil. Começa que a gente não está certo. Começa que a gente é imperfeito. Então começa que a gente tem que fazer alguma coisa. E aí está o quê? Benevolência, indulgência, perdão das ofensas. Isso é caridade. Por quê, gente? Porque na prática do perdão, né, como na prática do bem, não tem só o efeito moral, tem efeito material. Porque se você acha que vai morrer e tudo isso vai ser apagado, esquece. Os nossos problemas, e aí então, entre aspas, os nossos inimigos, esses nossos adversários, continuam. Lá no plano espiritual, não passou borracha em tudo o que você não fez, ou no que você fez. Então, gente, acertar aqui e agora é porque vai acertar para a vida futura. E esse é o grande ganho.
E eu entendo que muita gente às vezes comenta, né, dizendo assim, ai, mas eu adoraria fazer caridade, mas eu não tenho o que fazer, né? Eu não tenho recurso, né? Se eu ganhar na Mega Sena, se eu... É verdade isso, gente? Só tem uma caridade? Só existe caridade material? Eu só vou conseguir fazer caridade o dia que eu ganhar na Mega Sena? Procura, e elas vão aparecer. Se não for de um modo, vai ser do outro, porque não tem ninguém, no pleno gozo das suas faculdades, que não possa fazer um serviço que seja, que consiga dar um consolo, que consiga diminuir o sofrimento físico ou moral de uma pessoa, de fazer um esforço que seja útil para outra pessoa. Na falta de dinheiro, gente, na falta de bens materiais, a gente não tem trabalho, a gente não tem tempo, a gente não pode doar esse nosso tempo, parte do nosso tempo ocioso, para o outro. Quando Jesus fala da caridade material, lá na parábola do óbolo da viúva, ele diz, né, que o rico deu aquilo que sobrava, mas a viúva deu aquilo que faltava. Nós temos tanto, gente. O que a gente está fazendo com esse tanto? O que nós estamos fazendo com os nossos talentos? E aí eu posso voltar um pouco para aquilo que a Leila lembrou, né? A gente vive um momento ímpar em relação à pandemia que está acontecendo no mundo. Coisas que a gente viu em livro de história ou que os nossos avós contaram, né? Da gripe espanhola, logo depois da Primeira Guerra Mundial e em outros momentos. Mas nós estamos aqui agora porque nós escolhemos. Nós estamos aqui agora porque a gente se sentiu capacitado de passar por isso. Nós estamos aqui agora porque nós precisamos vivenciar isso e precisamos tirar alguma coisa de proveito positivo. E aí eu pergunto, o que a gente tem feito nesse período? De verdade. Vamos pensar, o que a gente tem feito de útil? Ou a gente só tem ficado com medo? Ou a gente só tem criticado os governantes porque só eles erram? Ou a gente tem criticado o vizinho, a pessoa que passa lá na rua sem máscara, ou aquele pessoal que faz festinha escondida em algum lugar? O que nós de verdade estamos aprendendo com tudo isso? Esse isolamento é a primeira vez que está acontecendo, porque esse isolamento foi imposto. Mas e o isolamento que a gente já se impôs? Foi o isolamento que nos distanciou das pessoas mesmo? Ou a gente já estava distanciado? E agora a gente parou para observar isso? Ou a obrigação do isolamento nos aproximou? Ou o que a gente está fazendo para diminuir a dor do isolamento? O que eu posso fazer? Isso que a gente está fazendo é algo. Usando infraestrutura de tecnologia de informação para estar aqui todo mundo ao mesmo tempo, gente em vários lugares, né? Até gente de outros países, de outro continente, né? Em Portugal. E estamos aqui junto, conversando, se vendo, né? Trocando informação, trocando pensamento positivo. Como é que a gente está vendo o sofrimento do outro? O que eu estou fazendo para minorar o sofrimento do outro? E aí vem a questão das várias caridades, no plural. Eu posso fazer doação material? Posso. Então dou dinheiro, dou roupa, dou cesta básica, né? A gente ajuda a creche para as crianças poderem comer com suas famílias, já que não estão indo para a creche. Não tenho isso. Doa tempo. Lê para uma pessoa que não pode ler, que tem dificuldade, que não sabe. Conversa, dá apoio. Quantas pessoas da sua família estão precisando da tua presença, não física, mas da tua presença? Quantos amigos estão precisando da sua presença? Doa conhecimento.
descobre crianças que estão com dificuldades, né, de aprendizado e ensina, ajuda, faz junto. Às vezes a criança está muito mais próxima do que você imagina, porque é teu filho, ou teu sobrinho, tua sobrinha. A gente tem conhecimento de monte. Ah, eu não sei tudo. Não, não sabe tudo, mas você sabe alguma coisa que é importante para eles que estão na escada, né, da evolução intelectual, bem mais abaixo do que a gente. E dentro de casa, e na família, e no trabalho. Carinho, gente. Carinho. Eu vi uma notícia que diz que nesse período de pandemia aumentaram 54% os pedidos de divórcio. Será que foi a pandemia que gerou o divórcio? Não, gente, essas pessoas já estavam separadas faz muito tempo. É que agora a coisa pegou fogo, né? Essas famílias não eram famílias. É um aprendizado estar dentro de casa, encerrado com a família, é um grande aprendizado. É um grande redescobrimento das pessoas. Entender, aceitar e respeitar esse outro também é caridade. Então é por isso que eu acho que aquelas perguntas interessantes da Leila, a gente pode responder por aí, né? Que é, o que eu estou semeando? Eu posso semear a caridade, né? Como é que eu quero escolher o meu jeito de estar vivo? Né? Ajudando os outros. Né? Pensando não só em mim, deixando de ser orgulhoso, deixando de ser vaidoso, deixando de ser egocêntrico. Né? O que eu posso celebrar, né, do meu dia? Eu posso celebrar a vida. E posso fazer algo de útil para os outros. Né? Semear paz. E aí, o que eu vou caminhar agora para o encerramento, e eu vou deixar para vocês, né, que, de verdade, né, tudo que a gente precisa para o nosso bom dia a dia, já estava escrito, né? Sempre esteve escrito nos evangelhos, aí no caso, compilado depois pelo Kardec no nosso evangelho, mas a gente tem algumas regras de ouro de Jesus que podem servir, né, no nosso dia a dia, ou que deveriam servir no nosso dia a dia. Então, começa com amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo, né? Que já diz que esse é o caminho, né, para a gente conseguir evoluir, porque não dá, né, para se amar a Deus sem fazer caridade. O corolário disso é que a gente tem que fazer aos outros o que a gente quer que eles nos façam. Jesus disse que a gente precisa aprender a amar o nosso inimigo, ou seja, não sentir nada negativo por ele, que a gente tem que aprender a perdoar as ofensas, se a gente realmente quiser ser perdoado. Então a gente precisa pensar muito nisso, né, lá no Pai Nosso, quando a gente fala, que a gente precisa praticar o bem sem ostentação e que a gente precisa antes se olhar e se julgar, né, do que olhar e julgar os outros, lembrando, né, justamente daquela questão da trave e do argueiro. Então, gente, muito obrigado pelo carinho, pela paciência. Espero, né, que essas palavras sirvam para a gente pensar um pouco, né, e ajudar a colocar tijolos, né, na nossa calçada da nossa emancipação espiritual. Ficam com Deus. Muito obrigado. Até uma próxima vez. Eu